Hoje nós vamos falar sobre o espírito de destruição e ruína que tem entrado em muitos lares, que tem entrado na vida de pessoas. Você sabia que quando demônios, espíritos imundos estão agindo na vida de uma pessoa ou estão agindo em um lugar, um dos sinais é a destruição? Exatamente. A destruição, ela é um sinal de que o inimigo está agindo, de que há uma operação do mal. Você sabe que eu tenho muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre esse assunto, mas eu não canso de falar sobre isso, porque recebo muitos testemunhos de pessoas que começaram a mudar certas coisas na vida delas e tudo aquilo que antes não chegava até eles começou a chegar. Porque a gente sempre, quando pensa em bagunça, quando a gente pensa em sujeira, pensa somente dentro de casa. Mas vamos falar quando existe bagunça e sujeira dentro de uma empresa, dentro de um lugar onde as pessoas trabalham, onde as pessoas estão. Eu quero hoje mostrar para você como o inimigo ele tenta destruir, ele tenta trazer ruína, fechar porta, trazer escassez financeira em lugares onde não se tem o devido cuidado com aquilo que Deus deu, com cuidado com aquilo que Deus quer que esteja. Eu quero mostrar uma coisa para você no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Olha o que está escrito. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio da vida. Jesus veio da vida. Onde Jesus entra, a vida. Aonde Jesus entra, o ambiente muda. Aonde Jesus entra, um milagre passa a acontecer ali. Mas a obra do inimigo é a destruição. A obra do inimigo é a ruína. Eu tenho inclusive testemunhos aqui para contar para você sobre isso. Eu quero pedir para você que está entrando agora aqui nessa live, já deixa a tua curtida aqui nessa palavra, nessa live e compartilha com outras pessoas, porque tem gente próxima de você que precisa assistir esse vídeo, precisa entender o que eu vou falar, certo? Precisa entender. Como os demônios entram? Vamos entender isso. Como os demônios entram numa casa, como os demônios entram numa empresa. A primeira coisa é através da sujeira. A sujeira. Eu acredito que Deus não quer que nós habitemos em um lugar onde está tudo sujo, onde existe bagunça, onde existe desordem, alimentos estragados, roupas sujas e rasgadas, falta de higiene pessoal. Eu estou falando de implicações espirituais, mas se nós falarmos de implicações naturais disso, você sabe, se você deixa uma casa fechada, sem ninguém morando lá, logo começa a aparecer barata, começa a aparecer outros bichos. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando você não ocupa um lugar, outras coisas ocupam. E assim como acontece no natural, acontece no espiritual. Então eu entendo. Sabe que algumas pessoas, muitas vezes, até talvez elas possam dizer assim que pela vida que levam, não tem muito tempo para limpar, não tem muito tempo para consertar as coisas, que chega tarde. Olha, eu morei em São Paulo, hoje eu estou morando de volta no Rio Grande do Sul, mas eu morei em São Paulo e eu sei como as pessoas trabalham lá. As pessoas lá em São Paulo trabalham muito. Sabe, tinha um professor do meu filho que saía de casa 6 da manhã para trabalhar e voltava para casa 10 da noite, porque dava aula em 2, 3 lugares diferentes. Então eu sei
que as pessoas muitas vezes trabalham e às vezes não têm tempo, né, para cuidar da casa, para cuidar das coisas que tem para consertar. Mas, mesmo assim, nós temos que fazer um esforço. Nós temos que fazer um esforço, sabe, para manter a nossa casa em ordem. A ordem importa para Deus. A ordem importa para Deus. E se você não colocar as coisas em ordem todos os dias na tua casa, sabe, nos armários, nos quartos, na sala, você pode começar a ter problemas. Você sabia que a desordem, ela traz problemas de todo tipo, inclusive financeiros? Exatamente, a pessoa que é desorganizada nas contas vai ter problema financeiro. E a desordem, muitas vezes a pessoa pensa, não, mas eu não sou desorganizado com as minhas contas. Mas se é desorganizado com as outras coisas, não vai demorar muito para ser desorganizado também com as contas, com os compromissos financeiros, com as responsabilidades que tem. Por isso que você tem que entender que tem certas coisas que abre a porta para demônios entrar. Eu não digo assim, a pessoa um dia esqueceu de limpar a casa, ou um dia ela não pôde ajeitar as coisas, está com alguém doente no hospital. Não, isso aí tudo tranquilo. O problema é quando a pessoa desiste de limpar a casa. É quando ela desiste de organizar as coisas. E ela começa a fazer pequenos remendos. Sabe? Então o guarda-roupa está caindo, ela deixa a porta cair. Daqui a pouco ela arranca a porta. Sabe? A pia está caindo, ela coloca ali alguma coisa para segurar a pia que está caindo. E o para-choque do carro tá caindo, tá quebrando, e ela pega e ela vai lá e faz um remendo para continuar andando. Olha, até para um quebra-galho, num momento assim, tudo bem, ok em relação a isso, mas a gente tem que cuidar uma coisa, gente. Porque a pessoa que remenda, daqui a pouco ela se torna mestre em remendar. E o que falar então do acúmulo? Pessoas que acumulam objetos em casa, elas acumulam objetos quebrados, objetos que não funcionam mais, certo? E não estou falando de item de colecionador. Eu não estou falando de gente que coleciona coisas. Não, quem coleciona coisas e cuida é uma coisa. Eu estou falando de gente que é acumuladora, né? O ferro de passar estraga, a máquina de lavar queima, ela joga lá para o fundo do pátio, né? Uma coisa estraga dentro da casa dela, ela joga num quartinho. As gavetas é um monte de acumulação de coisa. Tudo que ela compra, ela guarda. Gente, às vezes com comida estragada no freezer, na geladeira, não é capaz de botar fora o que está estragado. É um espírito de acumulação. A pessoa acostumou a acumular. Deixa a louça de uma semana na beira da pia. E é comida suja. Aliás, comida suja. É muita comida estragada. Sabe, é roupa suja. É roupa rasgada e não costura. É objetos se quebrando dentro de casa. Agora, quais as consequências disso? Da pessoa, sabe, permitir que a casa dela vire isso. Sabe por que eu digo isso? Eu fui numa empresa certa feita para fazer uma oração que os donos me chamaram. E eu fui lá orar naquela empresa. Quando eu orei, eu senti aquele espírito de ruína, de destruição no ambiente agindo. Você olhava, era tudo organizado. Sabe, no lado de fora. Quando você entrava nos estoques deles, quando você entrava na parte dos fundos, era tudo uma bagunça. E eu disse para eles, olha, vocês vão começar a ter problemas. Porque aqui atrás está uma bagunça. Na frente pode estar tudo ajeitado, mas atrás está uma bagunça. Aonde vocês guardam as coisas está uma bagunça. E eu disse para eles, se vocês não colocarem as coisas em ordem, e eu disse mais para eles, assim como existe uma desordem aqui, existe uma desordem também financeira, existe uma desordem na vida de vocês. E eu comecei a falar, porque, sabe, a pessoa que é organizada, a pessoa que gosta das coisas limpas, quase tudo na vida dela é assim.
certo? Quase tudo na vida dela é assim. É muito difícil a pessoa ser desorganizada só numa parte da casa ou só numa parte da empresa. Geralmente ela é bagunçada em todas as áreas da vida dela. Agora, quais as consequências disso? Tá? Vamos falar das consequências de você, sabe, a coisa quebrar e você não consertar, das coisas se acumularem e você deixar acumular. Quais as consequências disso? Vamos falar de consequências espirituais. Escassez financeira. Tá? A escassez financeira, e um detalhe, se torna algo generalizado. As pessoas que ficam na volta também começam na quebradeira. Começa uma quebradeira. Ou seja, as pessoas que estão na volta vão começar a ficar penduradas. Por quê? Porque isso não se trata apenas de um hábito ruim. Isso se trata também de algo espiritual que a pessoa ela acaba abrindo a porta para que coisas espirituais comecem a governar naquele lugar. Murmuração, tá? Murmuração no ambiente, discórdia e brigas. Uma casa bagunçada, uma casa suja, começa a ter essas, eu posso dizer, essas características. A discórdia, as brigas, a murmuração. Uma outra consequência disso são os palavrões. Todo lugar onde há sujeira, todo lugar onde há bagunça. E agora podemos falar de outros tipos de sujeiras também, né? Vai haver muito palavrão. E sem contar a opressão espiritual que fica no ambiente. Tem gente que diz assim, não acredito nessa questão aí de opressão espiritual, eu não acredito nesses negócios aí, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, a opressão espiritual é real e pesa no ambiente, pesa, todo tipo de coisa ruim começa a atrair para dentro, sim, do ambiente. As pessoas muitas vezes são céticas em relação ao mundo espiritual, mas o mundo espiritual não brinca. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Foi parar lá com os porcos. Uma pessoa que sai da direção de Deus. Uma pessoa que permite, sabe, que a vida dela vire uma bagunça. Espiritualmente, o inimigo vai roubar tudo dela, vai tirar tudo dela. Olha lá para o filho pródigo, ele começou a comer a comida dos porcos, porque ele não tinha salário, o salário dele era comer a mesma comida, as mesmas alfarrobas dos porcos. Olha a condição, ele de um menino rico, de uma família bem-sucedida, começou a deixar com que a bagunça entrasse na vida dele, com que, sabe, as coisas entrassem na vida dele, e olha a condição que ele parou. Se ele não se desse por conta de voltar para a casa do pai, ele teria vivido, sabe, até os últimos dias da vida dele, debaixo da escassez, debaixo da destruição, debaixo da vergonha. Era isso que ia acontecer na vida dele. Agora, como resolver esse problema? Vamos lá, vamos para a parte da solução. Quer saber a solução disso? Então vamos para a parte da solução. Tire o que está quebrado e estragado, ou conserte ou doe. Faça uma faxina na sua casa, certo? Faça uma faxina. Tire as coisas das gavetas, tire as coisas do quarto. O que você não estiver mais usando, dê para outras pessoas. Aprenda a generosidade, aprenda a caridade. Faça isso para outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas, pratique as boas ações, sabe? Limpe o ambiente, porque tem gente, sabe, que quer encher o ambiente de coisa. Então é uma coisinha de decoração aqui, uma coisinha de decoração ali, e sabe, ela coloca todos os sofás dentro de casa e a casa fica assim sobrecarregada de informação. Agora, o que eu acredito? Eu creio que o ambiente tem que ser limpo, certo? O ambiente tem que ser limpo, tem que ser uma coisa mais clara, uma coisa assim com menos acúmulo, sabe? Na cozinha menos acúmulo, nos quartos menos acúmulo, na casa em geral menos acúmulo,
certo? Tenha o básico, claro, você pode ter o melhor dentro de casa, né? Você pode ter móveis de alto padrão, não há problema nisso, mas não carregue demais de coisa. Tem gente que vai carregando demais tudo, e inclusive no quarto dos filhos, acumulando brinquedo que não tem nem mais aonde colocar, e os brinquedos ficam até no chão porque não tem mais lugar para colocar. Gente, isso não é bom. Isso não é bom, isso mostra assim que, sabe, você está com algum tipo de problema aí. Agora, o que pode ser consertado, conserte. Vá lá, sabe, pega uma chavezinha de fenda e conserte as portas do guarda-roupa, ou contrate alguém para consertar as portas do guarda-roupa, sabe, pinta a casa, tanto a parte interna quanto a parte externa da casa. Talvez você diga, puxa, mas eu não tenho dinheiro para isso agora. Quando você tiver, sabe, quando você tiver, uma boa limpeza já vai ajudar bastante, mas quando você tiver, botar as cores, sabe, nas paredes, aonde tem mofo, você ali pegar um esfregão e... Por que eu estou falando sobre isso? Talvez eu não precisasse nem falar sobre isso, mas eu estou só dando um exemplo para você, como nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar do nosso escritório, nós temos que cuidar da nossa empresa, certo? E isso acontece também dentro da igreja, tem que cuidar da igreja, sabe? Não deixar coisas acumuladas dentro da igreja. Tudo na nossa vida tem que ser bem organizado, porque o nosso Deus, tudo que Deus faz, Ele coloca todas as coisas no devido lugar, certo? Você não vê uma poluição naquilo que Deus criou. Você não vê uma poluição. Ao contrário, você vê as coisas bem ordenadas. A terceira coisa que você tem que fazer depois de fazer essa limpeza é declarar a palavra. Aqui na minha casa não entra mais acúmulo. Aqui na minha casa as coisas vão ser organizadas. Aqui na minha empresa, a partir de hoje, nós não vamos ter mais desperdício de material. A partir de hoje nós vamos organizar. Nós vamos estabelecer aqui, sabe, um inventário de tudo que tem. Nós não vamos perder mais nada. Certo? E o que tiver quebrado nós vamos ou consertar, ou vamos doar, ou vamos botar fora. Mas aqui não fica mais nada quebrado. E depois, ore e se arrependa por isso. Depois que você declarar a palavra, você vai orar e você vai se arrepender. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho acumulado muita coisa. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu deixei as coisas quebrar, as coisas estragar e não fui capaz de consertar. Certo? E depois de você ter orado, se arrependido, você vai expulsar. Você vai usar a autoridade de Lucas 10:19, que diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum. Você vai dizer, a partir de hoje, tudo aquilo que estava bloqueando minhas finanças, tudo aquilo que estava trazendo atrapalho para a minha vida, tudo aquilo que estava trazendo ruína, tudo aquilo que estava trazendo destruição, tudo aquilo que estava me roubando, a partir de hoje, eu digo, sai dessa casa, a partir de hoje, sai dessa empresa, sai desse escritório, em nome de Jesus. Você vai usar a autoridade de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então? E antes de eu orar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. 9h45, 9h50 mais ou menos, eu vou entrar ao vivo dentro da academia aqui no Global. Lembra daquele tempo que eu dava direções aqui para você, online, depois das lives? Estou fazendo isso dentro da academia, certo? Para os meus alunos da academia, para aqueles que querem caminhar mais perto da gente. E quem se inscrever na academia até domingo ao meio-dia, vai fazer a inscrição por menos de R$10. E olha só, nós vamos presentear você com 21 e-books. E você pode, eu gostaria, claro, que você experimentasse a academia e ficasse, caminhasse com a gente. O ano que vem nós vamos ter até módulo de teologia dentro da academia, tá? Mas olha só, quem se inscrever na academia, até domingo ao meio-dia nós vamos presentear com 21 e-books para você ler, crescer espiritualmente, tá? E se fechar antes dos 30 dias ali, você não quer mais, você não quer renovar, você simplesmente vai e cancela, certo? Ou entra em contato com a minha equipe e eles ajudam você a cancelar, certo? Ou seja, vai ser uma grande bênção nós caminharmos junto. Se você quer se tornar aluno na academia aqui no Global, vai no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Aqui na descrição do vídeo também tem, tá? Aqui se você procurar, aqui tem o link da academia aqui no Global. É uma escola online, certo? Que vai te abençoar muito, eu tenho certeza disso. Temos feito o nosso melhor ali, certo? Temos feito o nosso melhor nessa academia. Ela é um sonho que Deus nos deu
e que tem sido uma bênção na vida de muita gente. Então, convido você a se tornar nosso aluno. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus, abra os olhos dos teus filhos e filhas. Que a partir de hoje, Pai, mudanças relevantes aconteçam. Que a partir de hoje, mudanças relevantes aconteçam. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que as coisas entrem em ordem, que o shalom de Deus, que não haja nada quebrado, que não haja nada fora do lugar na vida dessa pessoa. Nós oramos para que a paz de Deus repouse sobre este lugar. Oramos para que a ordem de Deus, as águas purificadoras do Espírito Santo entrem nessa casa, entrem nesse escritório e mudem completamente esse ambiente. Que esse ambiente, a partir de hoje, seja um ambiente leve, seja um ambiente de paz, seja um ambiente de oração, seja um lugar de comunhão, seja um lugar de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido muito abençoado aqui nessa live junto conosco. Compartilha com outras pessoas. 18 horas nós vamos ter um tempo de oração e logo, daqui a uns 10 minutos, eu vou entrar na academia aqui no Global. Deus abençoe a... Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria divina à nossa vida. Que o Senhor nos dê direção, que o Espírito de Deus nos guie para tomarmos as decisões certas, para caminharmos na luz divina e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta, Senhor, toda a maldade do nosso caminho, toda a inveja, toda a contrariedade, tudo aquilo que estiver oculto. Nós te pedimos, revela, Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida e oramos, Pai, para que o Senhor dê força sobrenatural a toda pessoa que está aqui nesse propósito de oração. A Tua palavra diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nos dá essa força, que a unção fortalecedora do Senhor esteja sobre a nossa vida. Todo aquele, Pai, que está passando por um momento de dificuldade, que está num processo ou que está até mesmo num leito de hospital, eu oro para que o Senhor dê força a essa pessoa. E também oro, Senhor, para que essa oração ela venha chegar às pessoas certas, aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que a alegria está aqui junto com você nesse propósito de oração. Peço a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está aguardando pelo teu compartilhamento, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por isso, pega o link dessa oração e manda para eles agora. Deus me disse, antes de começar essa oração, que eu precisava orar para que Ele lhe desse forças. Tem muita gente que está me escutando e que precisa de forças renovadas. E eu quero dizer uma coisa para você que está orando comigo aqui todos os dias. Não para de orar. O diabo quer tirar você da oração. O inimigo, ele intenta colocar um desânimo no nosso coração, colocar uma dúvida na nossa mente ou até mesmo nos atrapalhar com distrações, com muito trabalho, com muita coisa e fazer com que deixemos de lado aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Esse propósito, Deus colocou no teu caminho. Amém? Você entende isso? Que esse propósito de oração foi Deus que colocou no seu caminho? Exatamente, é com você que eu estou falando. Você sabe que Deus tem me colocado como um intercessor na tua vida, para que eu interceda por você, para que eu lhe dê direção, para que eu lhe ajude. Então você tem que entender, foi Deus que colocou para que você seja abençoado, para que tenha a sua vida mudada. Muitas vezes Deus nos apresenta pessoas e a gente pensa que, sabe, é só mais uma pessoa na nossa vida. E na verdade aquela pessoa pode ser uma resposta de Deus para você.
uma resposta de uma oração, uma resposta que essa pessoa carrega, que vai te abençoar e que vai mudar a tua história. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Maria Sônia e ela escreveu assim: participo das orações das 6 e das 18 horas. Minha neta já estava há 1 ano tentando engravidar e eu intercedia por ela junto com o Senhor. Graças a Deus, ela engravidou no mês de junho. Estamos felizes, só gratidão, meu Deus. Gratidão pela sua vida, seu ministério e sua família. Que Deus te abençoe, Maria Sônia. Deus abençoe também a tua neta. E eu fico feliz, mais uma mulher grávida aqui para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se tem alguém que está me escutando, que deseja muito ter um filho, faz uma campanha aqui de oração. Fica 7 dias, 14 dias orando junto conosco. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não dependo, sabe, do meu poder para isso acontecer. Nós dependemos do poder de Cristo Jesus, do poder da palavra. E eu sei, Ele vive, Jesus vive. Amém? Então, eu convido você a colocar a sua fé nele, participar da campanha junto conosco e essa oração, essa corrente profética de oração aqui vai abençoar a tua vida, com certeza. Amém? Em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenho um rio único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós precisamos dessa sabedoria divina. E uma das coisas que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito aqui nessa terra. Entende isso? Que a sua vida tem que ser uma vida de propósito. Por que Deus vai te dar influência, dinheiro, poder, acesso, empresa, família e tantas outras coisas apenas para você desfrutar aqui nessa terra? Não. Deus te dá, sim, para desfrutar, mas também para você cumprir um propósito. Nossa vida tem que ter um propósito. A riqueza, se ela for só para guardar, se ela for só para investir, se ela for só para gastar em nossos deleites, ela é uma riqueza sem propósito. Tudo que Deus te dá, Ele te dá com um propósito. Você não tem acesso a algumas coisas sem um propósito. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando, investindo, construindo, fazendo, mas esquecem que tudo que Deus deu foi por um propósito. Eu tenho que entender que a influência que Deus me deu, o acesso às televisões, o acesso à vida das pessoas através das redes sociais, através dos meus livros, tudo isso é por um propósito. Eu estava lá em Roma, como eu disse para você, eu fiquei enfornado num quarto de hotel por causa do fuso horário, por causa das minhas lives, e chegou um dia, sabe, que eu estava muito triste, porque eu queria estar com os meus filhos aproveitando, eu tive que pedir para o meu irmão auxiliar eles e levar eles para cá e para lá, e ao mesmo tempo o Senhor falou ao meu coração que eu estava ali por um propósito. Eu estava ali por um propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que está num lugar para desfrutar e Deus te leva para um lugar não é para desfrutar. Deus te leva para um lugar para servir, para interceder, para ver uma realidade, para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu entendo da seguinte maneira: muitas vezes Deus nos leva a um lugar apenas para abençoar uma pessoa. Tem coisas que às vezes a gente não entende o propósito de Deus, o caminho do Senhor. É bem como a Bíblia diz: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Quando o Senhor me levou para Santa Maria, eu pensava que, sabe, eu iria morar ali novamente, mas Deus me deu só um tempo ali e me disse: sirva a igreja até novembro e
E você já cumpriu o seu papel aqui? E às vezes as pessoas não entendem que Deus muitas vezes nos conduz a um lugar ou nos dá certa oportunidade justamente para que nós venhamos cumprir uma missão e nos retirar. Se você olhar para o ministério de Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Com 30 anos ele começou o seu ministério e morreu com 33 anos e meio. E a Bíblia diz que sempre que Jesus falava em morte, os discípulos dele diziam: não, o Senhor não fala isso, o Senhor é uma bênção. É claro que eles não queriam perder Jesus, eles queriam que Jesus estivesse ali, que Jesus envelhecesse com eles, sabe? Mas Jesus veio para cumprir um propósito. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. Jesus, até isso é uma coisa que muito me impacta, porque quando a gente pensa assim, 3 anos e meio, e até hoje nós falamos de Jesus, mais de 2 bilhões de pessoas servem a Deus nesse mundo por causa de Jesus Cristo. 3 anos e meio que marcou gerações, que marcou eras, que marcou reinos, que marcou nações, que marcou a vida de pessoas. Quem é que consegue, sabe, cumprir o seu propósito em 3 anos e meio? Jesus consegue. Ele foi o único que conseguiu. Muitas vezes a gente leva 30, 40 anos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes não consegue cumprir, morre deixando um monte de coisa pendente para fazer para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega é por um propósito. Você tem que compreender o propósito que o Senhor, Ele conduz você, o propósito, sabe, dele com você num lugar, o propósito de você estar trabalhando num lugar, o propósito de você ter acesso a certas pessoas. Tudo tem um propósito. Você sabe que eu oro hoje, eu tenho uma oração comigo hoje. Sabe qual a oração que eu faço? Eu digo: Senhor, não me deixa perder tempo. Porque tem reuniões que a gente tem. Muitas vezes eu dou muito conselho, eu dou mentoria para pessoas. E às vezes, sabe, eu pergunto para Deus: Senhor, qual que é o propósito de eu ter ficado aqui tanto tempo com essa pessoa? Qual que é o propósito de eu participar desse evento? Qual que é o propósito de eu ter entrado nessa reunião, de eu ter entrado nesse negócio? Eu quero que você entenda, se algo não tem propósito de Deus, não coloque seu pé lá. Não coloque seu pé. Deus te deu essa empresa com propósito. Por isso, veja bem se você deve vendê-la ou não. Deus te deu filhos com propósito. Por isso você não pode ignorá-los. Deus colocou uma pessoa maravilhosa para você casar. É por isso que você tem que cuidar do seu casamento, porque esse casamento tem um propósito. Tem gente que tem um seguinte pensamento: não, se estourar, deixa que estoure. Se quebrar, deixa que quebre. Se não der certo, não deu. Simples assim? É simples assim para você? Entendendo que tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas, sabe, ao longo da minha caminhada, e essas pessoas, eu vi propósito na vida delas, de conhecê-las, de ter acesso a elas. Agora teve gente que não viu propósito, muitas vezes, do relacionamento seu com ela, e acabou lhe rejeitando, acabou lhe ignorando e perdeu. Teve perdas. Por isso, você tem que gravar isso. Tudo que Deus te dá é por um propósito. Eu já falei na oração da manhã que eu fiquei muito feliz de ver moradores de rua assistindo o meu programa ali onde, não sei se era estação, se era rodoviário, o que era, mas estava ali, estava cruzando às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Eu fiquei feliz porque eu vejo o propósito nisso. Há alguns meses atrás, uma mulher veio até a igreja e ela disse que estava desesperada da vida, então ela ligou a TV, ela tinha virado à noite sem conseguir dormir. Então, sabe, trocando de canal, procurando alguma coisa, ali estava o programa, Deus falou com ela, ali ela
restaurou a vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então eu tenho que ver propósito nas coisas, eu tenho que ver propósito. Toda vez que eu quis parar com a TV, Deus disse para mim que não. Quando Ele disser sim, pare, é porque Ele tem um propósito que eu devo parar, mas até Ele não dizer pare, eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Então, Deus nos apresenta pessoas com propósito, nos leva a lugares com propósito, coloca coisa na nossa vida por propósito, e nós temos que ter ouvidos para discernir, sabe, os porquês de Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa para trabalhar aqui na minha casa? Essa pessoa é crente, essa pessoa que serve a Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa aqui? Por que Deus apresentou? Por que essa pessoa não deu certo aqui? Tem propósito, por que não deu certo? Tem gente que é só uma temporada na tua vida. Tem gente que vai cruzar por você que nem um raio, sabe? Vai ser rápido a estadia dela na sua vida, mas tem propósito. Tem propósito, tem propósito. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo, mas tem propósito. E esse é o discernimento. E sabe, esses dias uma pessoa muito próxima de mim teve uma perda financeira assim, muito considerável. E estava abatido, estava triste, estava cabisbaixo e veio me procurar e disse, olha, o golpe foi grande, perdi quase tudo. E eu disse assim, veja um propósito nisso. Aí você diz assim, como ver um propósito numa perda financeira? Tem coisas que você ganha, você lucra, você sabe ver como investimento. Agora tem outras que você tem que aprender. É Deus te ensinando, é Deus mostrando que as tuas emoções não podem falar mais alto do que a direção de Deus. Você não pode caminhar pelas tuas razões naturais, porque você pode cair, você pode ter problema. Então confie em Deus. Obedeça a direção de Deus, porque o homem pode estar errado. E comecei a ministrar no coração até ele entender que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem por um propósito. Deus permite. É que nem, sabe, hoje pela manhã eu falei que tem coisas que Deus não tira da nossa vida porque Ele está tratando em nós. Então tem processos que estão acontecendo na nossa vida que Deus está querendo te lapidar. Isso está acontecendo por um propósito. Deus está permitindo que essa venda não aconteça, porque se ela acontecer hoje, talvez hoje você perca tudo aquilo que chega nas tuas mãos. É por isso que eu acredito que antes de um plano dar certo, aliás, antes de algo dar certo, tem que ter um plano. Certo? Porque tudo tem que ter propósito. Até para o dinheiro que vai chegar na tua mão tem que ter propósito, senão você gasta desenfreadamente. E dinheiro é uma coisa assim, que se você não age com ele com propósito, você torra todo ele. Dinheiro vai rápido se você não sabe administrar, se você não trata ele como propósito na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Ele falou aí que o que Ele te entregou, escute bem, o que Ele te entregou é propósito. Então, não haja pela emoção, haja por direção, porque tudo que você tem por um propósito. Se Deus está te dando grande riqueza, Deus está te dando grande riqueza com propósito. Sabe, não tenta fazer malabarismo aí com o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Amém? Quero pedir a você que está aqui junto comigo, que você deixe sua curtida nesse vídeo, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E peço também que você ative o sininho aqui, as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube, ele avise você, ok? Também quero pedir que você compartilhe agora com 7 pessoas, porque você está aí por um propósito. Você está aí por um propósito. Você está aqui nessa oração por um propósito. Existe algo divino de você estar aqui. Existe um propósito do Senhor. Por isso, compartilhe, mande aí para 7 pessoas. Você vai ser usado por Deus hoje. Amém? Enquanto eu declaro o Salmos 91, escreve aqui nos comentários, escreve a nossa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria.
Amém? Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, 9 da manhã, Santa Ceia, eu vou falar sobre direção de Deus. Eu convido você a estar com a gente, vou fazer uma oração especial por você. Amém? Lhe convido a estar. Glória a Deus. E também, se você quer ser um parceiro do nosso ministério, um parceiro da televisão, nos ajudar com esse propósito que Deus colocou na nossa vida, vá até o meu site, ali você vai descobrir como. Desejar que Deus te abençoe, muito obrigado. E isso só se Deus falar ao teu coração. Amém? Se Deus falar ao teu coração, eu sou grato. E se Deus não falar ao teu coração, só ora por mim. Amém? Continue orando por mim. Porque o nosso programa ele é sustentado por fé, ele é sustentado por obediência, ele é sustentado por direção de Deus e é nisso que eu acredito. Amém? Eu tenho dito a Deus que se algum dia eu tiver que fazer qualquer coisa, sabe, para forçar com que algo aconteça, então eu não farei. Porque o Deus que abre a porta, o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Esse é um testemunho que eu tenho. Amém? E eu peço a Deus que o Senhor me abençoe nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, para que eu continue também sendo uma coluna no reino de Deus, como eu tenho tentado ser. Tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. Coloca aqui nos comentários teu desafio, a direção que você está buscando da parte de Deus. Amém? E nós vamos orar. E eu tenho um convite especial para todos vocês que estão aqui nessa oração e todos que vão assistir depois também. Amém? Todos que vão assistir depois dessa oração. Eu queria fazer um pedido para vocês. Amanhã é 1º de agosto. É o primeiro dia do mês. E todo primeiro dia do mês eu faço uma oração de consagração pelo mês. Eu quero pedir a você, esteja ao vivo comigo amanhã. Esteja ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, aqui. Coloca teu relógio para despertar, até você que assiste a oração depois ou durante o dia. Eu sei dos seus compromissos, eu sei que todo mundo tem uma vida agitada, mas eu gostaria de fazer um ato profético, um ato de fé. E eu convido você a estar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? Ao vivo aqui, ao vivo. Nós vamos começar às 6h07 a oração e eu aguardo você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti sabedoria, direção, favor. Sabemos que Tu és o Deus que mostra o caminho. Todo aquele, Pai, que está numa encruzilhada, todo aquele que precisa de uma direção, fala com ele. Seja através de um sonho, de um profeta, de uma revelação, de uma impressão no Espírito, de uma pregação, ou usando até um desconhecido. Fala com essa pessoa. Senhor, nós oramos para que ninguém fique sem resposta. Ninguém fique sem uma direção de Deus. Que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. No nome de Jesus Cristo. Eu oro quebrando agora completamente toda a influência do mal.
toda influência do mal contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos. Eu oro para que toda ação contrária do inimigo seja desfeita. Que o Senhor dê saúde a essa pessoa, que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo a ela. Eu oro, Senhor, para que seja quebrado toda obra de inveja, toda obra de maldade, de injustiça, tudo aquilo que vem contra nossos filhos. Senhor, para tentar enganá-los, para tentar desvirtuá-los do caminho, que o Senhor afaste o mal, as más companhias, a gente má, a obra do caçador dos nossos filhos. Eu oro também pela saúde dessa pessoa e oro para que haja cura total e completa. Jesus, tu cura. E eu oro pela cura total dessa pessoa. Essa mulher que não consegue engravidar, eu oro pelo milagre na vida dela, pelo milagre na vida do marido dela. Eu oro também para que todo tumor, todo câncer, todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Eu oro para que haja cura total, restauração total. Senhor, também oro para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito e traga paz. A paz de Deus enche essa vida, a paz de Deus enche esse lugar. Senhor, derrama do teu favor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E eu convido você a estar junto comigo amanhã, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe. E até mais. Já tentou 1, 2, 3, 10 vezes, não deu certo? Então, sabe, isso não é mais para mim? Isso é mentalidade? A mentalidade que diz que não vai dar certo? A mentalidade que diz que se você teve um fracasso, você vai ter outro? A mentalidade que diz para você não tentar de novo? E olha que tremendo isso. Só Pedro falou, João não falou nada. João poderia ter interrompido Pedro, você está orando por um homem coxo, um homem que não tem possibilidade de levantar. Vem cá, você sabe o que você está falando? Mas não, porque Pedro estava associado com alguém que tinha a mesma fé que ele. Você tem que estar associado com pessoas que estão no mesmo ritmo que você, pessoas que creem como você, pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Sabe por quê? Porque se você começar a escutar todo mundo, vira uma bagunça dentro do teu emocional. Daqui a pouco aquilo que você acreditar, você não acredita mais. Nós temos que ter cuidado. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho me concentrado naquilo que Deus disse para mim. É isso que eu tenho feito. E eu busco pessoas que têm a mesma mentalidade que eu. Porque pessoas de outra mentalidade podem me colocar numa crise que não vem de Deus. Podem me colocar abaixo da expectativa. E é aquela coisa, você começa a ouvir tanta coisa que vai contra seus princípios, que vai contra o que você acredita, que vai contra a sua mentalidade, que vai contra aquilo que Deus tem falado com você, e daqui a pouco você não acredita nem mais no que Deus falou com você. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. Você tem que olhar para pessoas que estão em oração, estão rumo às promessas de Deus, estão caminhando com expectativa. É para essas pessoas que você tem que olhar, porque aquele homem, tudo que ele olhava, a Bíblia diz que ele estendeu a xícara dele, estendeu o copo dele, esperando receber alguma coisa de Pedro e João, mas nunca, nos melhores sonhos dele, ele imaginou que poderia ser curado naquele dia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus faz coisas novas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Livre-se desse seu copo. As bênçãos que Ele tem para você não podem ser contidas num copo. Enquanto você tiver uma mentalidade de copo, você ficará sentado no portão. Porque Deus tem mais para você, muito mais. E você está lá com o seu copo, e Deus diz: não, filho, a partir de hoje você começa a andar. E olha que tremendo, Gediel. Olha que tremendo, olha o que está escrito aqui nessa palavra. E eu acho isso tremendo.
Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Me dá tua mão direita aqui, Gediel. Levanta, levanta e anda. Olha o que Deus está dizendo para você. Tem coisas que você tem que entender como Deus dizendo para você: levanta, pare com esse seu copo, levanta, faz alguma coisa, porque eu estou te dando poder para se levantar. É por isso que a Bíblia diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e a luz de Cristo te esclarecerá. Pensa que está preso, à mercê de outras pessoas, esperando que alguém lhe dê um descanso, um refrigério, um dinheiro. Deus usará certas pessoas, claro que usará, mas essas pessoas não serão sua fonte. A sua fonte é o Senhor. Sabe, às vezes a gente fica preocupado com quem não está conosco, mas você tem que começar a ver quem nunca saiu da sua vida. Você foi levantado por Deus, Ele lhe preparou um caminho, Ele lhe deu uma oportunidade. Sabe, eu não me lembro de alguém ter ligado para mim e ter dito: posso fazer uma live com você, para que você, sabe, venha ganhar alguns inscritos. Eu não me lembro de alguém fazer isso comigo. Foi Deus que me pegou pela mão e disse: grava um vídeo. Foi Ele que me pegou pela mão. Nós temos que entender quando Deus está dizendo para nós: larga o copo, larga o copo, larga o copo, para de esperar, para de esperar, e começa a crer naquilo que eu já dei a você. Gente, eu era o desinformado da terra, eu não sabia o que Deus tinha me dado. Deus usará. Pare de olhar para o seu primo, seu vizinho, seu amigo, seu pastor, e comece a olhar para Deus. As pessoas são limitadas, mas Deus é ilimitado. As pessoas podem lhe dar uma solução de curto prazo, mas só Deus pode levá-lo de aleijado a andar, a caminhar no sobrenatural e a viver algo extraordinário. Só Deus pode mudar isso. Entenda, é só Deus algumas coisas. Só Deus pode levar você de pedir emprestado para emprestar. Só Deus pode levar você dos vícios à liberdade, da doença à saúde, da falta à abundância. Entenda, às vezes Deus, Ele tem que usar alguém para nos levantar, para nos acordar para a realidade. Pedro pegou o homem pelo braço e o puxou. E se ele tivesse pensado: eu nunca andei, eu nunca consegui andar. Não, Deus me enviou hoje para te ajudar a levantar. Pare de inventar desculpas, pare de inventar, porque para onde você vai agora pelo poder de Deus. Por isso que a vitória começa na nossa mente. A vitória começa aqui na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar, a crer no que Deus pode fazer, na realidade que pode mudar. Deus disse nos Salmos: abra bem a sua boca e te encherei. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 4. Eu quero ler com você essa passagem, 2 Reis capítulo 4, do 1 ao 7. Se você abrir bem a sua boca, Ele a encherá. Ele tem um suprimento ilimitado para mim e para você. Aleluia. Eu estou amando essa palavra, porque eu sinto que tem coisas que estão travadas na nossa vida, mas que Deus já tem a hora para destravar isso. Espero que seja hoje.
2 Reis 4, do 1 ao 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos, os profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O profeta Eliseu chegou à casa dessa mulher. Essa mulher tinha necessidades, o marido dela tinha morrido, e ela disse que os filhos dela iriam ser entregues para pagar uma dívida. O profeta perguntou para ela: o que tu tens? E ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Gente, sempre nós temos alguma coisa, e Deus pode usar o que nós temos para multiplicar. Diga assim comigo: eu vou parar de pensar que eu não tenho nada, porque eu tenho alguma coisa. Todo mundo aqui tem alguma coisa, um talento, um dom, um recurso. Você tem algo que você recebeu de Deus e pronto. E o que você tem, Deus pode multiplicar. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar o nosso coração. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e te pedimos nos conduza nessa vida com sabedoria, com graça e com favor. Afaste de nós a obra do caçador, a obra do invejoso, os planos do inimigo, e venha nos guardar em santa paz. Também oramos para que dentro da nossa casa haja abundância de alegria, haja saúde, haja força. Dentro da nossa casa haja unidade, e que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. Oramos também, Senhor, pelo nosso caminho e pelo caminho dos nossos filhos. Que tenhamos a orientação do Senhor constantemente na nossa vida. Te pedimos, Pai, um refrigério sobre o dia de hoje. Todo aquele que está cansado, que teve um dia estressante, que teve um dia de desgaste, que teve um dia onde teve embates ou até mesmo teve que resolver muita coisa, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a vida dele, venha sobre a vida dela agora. Toque-os com o teu poder, Jesus, e renove as suas forças. Como está escrito em Isaías capítulo 40, Senhor, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós confiamos em Ti, Jesus. Sim, confiamos em Jesus Cristo, confiamos na obra que foi feita e foi realizada na cruz, confiamos no poder da Tua ressurreição e sabemos que o Senhor está conosco, Sua presença está na nossa vida, em nós habita o Santo Espírito de Deus e nós cremos que tudo está diante de Ti. Oramos por livramento, oramos por direção e oramos para que o Senhor nos abra uma grande porta em nome de Jesus Cristo. E se você crê, declare aqui nos comentários: Senhor, abra uma grande porta para mim. Amém? Declare aí nos comentários: Deus, eu te peço, abra uma grande porta em nome de Jesus. É o que nós estamos crendo, é o que nós estamos orando
Estamos no nosso 5º dia do propósito. Oração e jejum é um jejum profético, é uma oração profética e cremos na ação de Deus. Você crê? Escute essa palavra porque ela é vida para você. Você sabia que a oração pode te proteger de mais coisas do que você imagina? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 12, verso 43 em diante, escute isso, porque essa palavra é uma palavra de libertação também. Então é importante você dar ouvidos a ela. Olha o que está escrito: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava falando aqui sobre a realidade espiritual das coisas. Jesus estava dizendo que nós somos casa, eu e você somos casa. E essa casa, ela pode estar de 3 formas. Ela pode estar habitada por Deus, ela pode estar habitada por demônios e ela pode estar vazia. E se a casa estiver vazia, demônios vão vir e vão entrar nela. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, essa passagem está falando disso. E a Bíblia diz que se os demônios encontrarem aquela casa vazia, aquela casa varrida, eles irão entrar e irão vir com mais 7 para tomar conta daquele lugar. Eu quero que você entenda o que acontece quando o homem ele aceita Jesus, ele se entrega à palavra de Deus, ele se rende a Jesus Cristo. Quando isso acontece, a casa que somos nós, a casa é limpa totalmente de trevas, de toda essa nojeira de demônios, certo? Tudo sai, a casa fica limpa, varrida e ornamentada, a Bíblia diz. E então Deus vem habitar em nós, Deus vem habitar em mim, o Espírito Santo vem habitar em mim. Mas o que acontece? Com a trajetória, andando com Deus, eu acabo me desviando da fé, eu acabo parando de ir na igreja, interrompo minha comunhão com Deus, começo a me envolver de novo com amigos, com festas e com outras coisas, e a minha casa, ela fica vazia, vazia de Deus, ela fica vazia da presença, ela fica vazia da palavra. Então a Bíblia diz que aqueles demônios que um dia saíram, eles de tempos em tempos, eles voltam para conferir se a casa está vazia ou se a casa está cheia. Porque se a casa estiver cheia, se a casa estiver com a presença de Jesus dentro dela, os demônios não podem entrar. Os demônios não podem entrar numa casa que está cheia de Deus. Se a minha vida estiver cheia de Deus, os demônios não podem voltar. Eles não podem entrar novamente. Então o medo não tem mais poder sobre a minha vida. O mal que antes habitava não habita mais, agora só habita a luz, habita a presença de Jesus, habita a palavra, a riqueza da palavra de Deus dentro de mim. É por isso que nós precisamos estar sempre nos enchendo de Deus, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de vantagem sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda que não é que Deus queira, sabe, que você seja como é que eu posso dizer, o tipo de pessoa que precise a todo momento, sabe, estar se enchendo de Deus para que o mal não entre em você e de alguma forma Deus jogando com o seu emocional e colocando medo em você. Você tem que estar comigo para que não esteja com os demônios. Não é esse jogo que Deus quer, certo? Essa não é a intenção de Deus. O Senhor só está mostrando para você através dessa palavra que a realidade espiritual é essa, é assim que funciona. Então, se eu ando com Deus, o mal não vai ter vantagem sobre a minha vida. Se eu ando com Deus,
Então a minha casa será cheia de Deus e o inimigo não vai ter poder sobre a minha vida. Aí você diz assim, puxa, mas é pegadinha, se eu me afastar de Deus, então o mal já vai me pegar ali na esquina? Bem, é uma decisão. Não é um jogo que Deus está jogando com você, é uma decisão. É nós que decidimos nos afastar de Deus, é nós que decidimos, virar as costas para Deus. Ele nunca desejou isso. Ao contrário, Deus sempre desejou estar conosco, ter comunhão conosco. A vontade de Deus é ter uma parceria com você. A vontade de Deus é ter uma parceria, tanto que possivelmente hoje à noite, depois da oração aqui, diretamente do sul do Brasil, eu vou transmitir ao vivo a mensagem que eu vou ministrar. Eu vou falar muito sobre parceria com o Espírito Santo, a importância da parceria que você vai ter que ter com Deus. Agora, preste atenção. Se não enchermos a nossa casa com a palavra de Deus, com a oração, com a vida com Deus, o mal vai voltar. Porque ele é atraído a casas vazias. Ele é atraído por casas vazias. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então ele foi expulso daí. Jesus expulsou ele quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. O mal, ele foi removido. Ele foi removido. Agora, você ele não tem ingerência mais a entrar em você. Mas isso não significa que ele não está ao derredor, buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz. Ou seja, ele está esperando uma brecha, ele está esperando que você seja um retardatário na fé, ele está esperando que você se esvazie de Deus, para que ele possa entrar novamente e oprimir a sua vida. Você tem que entender que a sua vida é espiritual, você tem camadas aí. Você diz assim, como assim eu tenho camadas? Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E se a sua vida não estiver cheia de Deus, ela então será uma casa vazia. É por isso que eu acredito que a nossa comunhão com Deus não pode, se restringir a um culto de domingo ou a oração aqui que você frequenta. Não, a nossa comunhão com Deus deve ser diária. Diariamente eu preciso estar com Deus, diariamente eu preciso estar me alimentando de Deus. Por que você acha que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como o pão do céu? Por que você acha que a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água da vida? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior? Então, essas coisas precisam ser entendidas por nós. Quando estamos vazios, estamos vulneráveis às tentações do diabo. Você não tem ideia. Se a sua carne lidera e não o seu espírito, você fica vulnerável a qualquer coisa que passa no seu caminho e lhe chama para o pecado. O pecado, ele não é apenas cometer um erro. O pecado é uma condição espiritual. E quando você aceita viver na prática do pecado, você está aceitando uma condição. Não é apenas um erro, como as pessoas pensam, eu cometi um erro, eu falei o que não devia. Existe uma grande diferença entre você pecar e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é como se abrisse um buraco em você e tudo aquilo que é de Deus na sua vida, tudo aquilo que é bom que Deus colocou na sua vida, tirando os dons que são irrevogáveis, tudo escorre por ali. É por isso que nós precisamos estar nos enchendo de Deus. É por isso que a Bíblia fala tanto, sobre comunhão com Deus, sobre comunhão com o Espírito Santo, sobre comunhão com a palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai trazer luz ao meu caminho. Luz ao meu caminho. Então, quando eu estou meditando na palavra, eu estou andando numa palavra de Deus, eu sei por onde andar. E eu sei também, e aí vem as revelações de Deus, mostrando para você muitas vezes cobras no caminho, mostrando para você muitas vezes ciladas de Satanás. Por quê? Porque é Deus jogando luz no teu caminho. Quando Deus joga luz no nosso caminho, Ele nos revela as tentativas do inimigo contra a nossa vida. É por isso que você tem que ser cheio de Deus.
Você tem que ser cheio de Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa fazer com que a sua casa espiritual ela seja habitada por Deus, ela seja cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, cheia do favor de Deus. Você precisa se encher do que vem do céu. E um detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer. Estar cheio de Deus não vai apenas frustrar os planos do inimigo, mas vai trazer bênção para a nossa vida. Quando você está cheio de Deus, a Bíblia diz que existe uma ordem do céu, que as bênçãos de Deus correrão atrás de você e te alcançarão. Meu Deus! Então eu estando cheio de Deus, só tem benefício. Ainda que eu tenha desafios, ainda que o inimigo tente contra mim, sabe, eu terei benefícios. Estar cheio de Deus vai impedir o inimigo de entrar na minha casa, de bagunçar as coisas aqui dentro de mim, e vai atrair bênçãos de Deus. As bênçãos, elas estão autorizadas a correr atrás de mim. Glória a Deus. Levante a sua mão agora porque eu quero profetizar. Se você está buscando ser cheio de Deus, as bênçãos de Deus vão correr no seu trabalho, os recursos vão correr até você, as promessas de Deus correrão até você, a força sobrenatural correrá atrás de você, as habilidades divinas correrão atrás de você, a ajuda do céu virá até você. Glória a Jesus por essa palavra. Glória a Jesus. Essa é a instrução de Deus para a tua vida. É o que o Espírito Santo está falando com você agora. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Então escreve aqui nos comentários. Deus, abra a porta para mim. Escreve aí. Deus, abra a grande porta para mim. Amém? Glória a Deus. Seja profético, libere essa palavra no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos declarar o Salmo 91. Quero lhe convidar a participar da conferência A Cura. Estará comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e também outros preletores. Vai ser uma grande bênção e você é nosso convidado. E nós vamos falar sobre crenças limitantes. O que está impedindo você de voar? O que está impedindo você de romper? E é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. E se você não é nosso aluno, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia e participar dessa conferência. Todo mês, quem é aluno da academia geralmente tem algum tipo de evento ali dentro, fora as instruções que são dadas semanais. Então, eu gostaria muito que você fosse nosso aluno e caminhasse no profético conosco. Então, vá hoje mesmo, www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. É o meu último livro escrito, 19º, né? E já estamos indo logo aí para o 20º. Ele é o volume 2, Café com Jesus. É um livro extraordinário. Esse livro aqui vai te abençoar, vai abençoar a tua vida, a tua casa. Olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Adquira para você, compre algum mais para dar de presente para outras pessoas. Espero que esse livro seja um presente de Deus para a tua vida, tá bom? Lá no meu site você pode adquirir. Se você também quer ser nosso parceiro no ministério e nos ajudar com a missão que Deus nos deu de pregar Jesus através da televisão, você pode ir até o meu site e ali você vai descobrir como ser um parceiro. E desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém? Poderosamente. O Senhor te abençoe. Quero pedir que você também esteja atento, porque hoje às 19h30 eu vou transmitir ao vivo a minha ministração que eu estarei fazendo em Passo Fundo. Hoje estarei em Passo Fundo, amanhã, se Deus me permitir, estarei em Panambi e domingo, se Deus me permitir, estarei em Santa Maria. Termino o culto de Santa Maria, volto para Porto Alegre, de Porto Alegre volto para São Paulo. Tá bem? É um tour aí, Tour Profético Sul. Estamos auxiliando algumas igrejas, estamos ajudando e ao mesmo tempo cumprindo uma palavra que o Senhor nos deu. Amém? E eu gostaria também que você não perdesse essa palavra e também conhecesse. Você vai estar
em contato, certo? Com uma palavra profética sobre o Espírito Santo. Hoje, às 19h30, ok? Aqui, vai ser aqui, vou transmitir aqui direto do canal, tá bem? Muito bem. Salmos 91, compartilha aí com 8 pessoas. Se não nos segue, começa a nos seguir agora, inscreva-se aqui no canal. Se não ativou ainda o sininho, ativa o sininho para ser avisado de todas as nossas lives, que com certeza vai ser bênção na sua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Nós vamos agora, nesse momento, nós vamos orar e eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Amém? Crendo que o nosso Deus quer encher a tua vida da presença dEle. Quantos de vocês estão prontos para serem cheios da presença de Deus? Diga assim comigo. Vamos fazer uma oração juntos e depois eu oro por você, ok? Diga assim comigo. Doce Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Vem sobre mim, me enche demais de Deus, que cada pedacinho do meu ser, da minha vida, tenha a tua presença. Eu chamo pela presença de Jesus Cristo agora. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me enche da tua presença, me enche da tua glória. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu desejo a tua presença na minha vida, Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, toque com o teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. Encha da tua presença, doce Espírito Santo. Encha-nos da tua presença, queremos ser cheios da tua presença, queremos estar totalmente imersos na glória de Deus, imersos no poder do Espírito Santo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, afaste agora a maldade do caminho dela, a inveja, aquele espírito perseguidor, de crítica, de maldade contra a vida dessa pessoa, tira do caminho dela agora e dá vitória. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Quebra agora as correntes do pecado, do vício, daquilo, Senhor, que prende essa pessoa em um lugar errado, com pessoas erradas. Que ela seja livre agora, que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que desfaz as trevas, entre nessa casa agora. E aonde houver uma ação maligna, nós damos ordem agora. Sai daí em nome de Jesus. Que a presença de Deus enche esse lugar, que a presença de Deus enche essa vida. Toque com o teu poder, Jesus. Toque com a tua graça agora, no nome de Jesus Cristo. Visita com o teu poder, Espírito Santo. Visita com o teu poder. Enche essa casa. E oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E oramos também para que as grandes portas, o livramento, a direção, a proteção do Senhor venha sobre nós e a nossa casa, no nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você recebe essa presença, recebe essas palavras, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas. Semeie na vida de pessoas essa oração. Amém? Semeie na vida de pessoas. E amanhã, 6 da manhã,
Aguardo todos vocês aqui e lembrando a todos, vou transmitir ao vivo o meu tour. Não perca, tá? Vou transmitir por aqui. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais.